Vamos lá para o provável Flamengo que enfrenta o Cruzeiro, mas antes, deixa o like no vídeo aí, galera. Deixa o like, manda superchat, se inscreve no canal, manda live pix e vambora. Vamos lá para El Campín, para falar do Flamengo. Flamengo de Felipe Luiz. Deu leitura legal aí, o banner não atrapalhou. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi, ele que está alternando aí grandes partidas com grandes rameladas, né? Rossi que está defendendo tudo quanto é pênalti que existe no planeta ultimamente, cata muito, ótimo goleiro, mas naquele Cruzeiro e Flamengo do Mineirão, pegou o pênalti, mas tomou gol no rebote. O importante é que o Gabi fez o gol. Rossi é o goleiro titular do Flamengo. A dupla de zaga tem Léo Ortiz, zagueiro pela direita, Léo Pereira, zagueiro pela esquerda. Valendo ressaltar que Léo Ortiz, que é um ótimo zagueiro, não está vivendo seu melhor momento na temporada, inclusive no jogo passado contra o Corinthians, tomou um drible desconcertante de Yuri Alberto na jogada do gol do clube corintiano, né, dos paulistas. Léo Ortiz é muito bom tecnicamente, mas a fase dele está um pouquinho oscilante, talvez pelo alto volume de partidas, né? Um cara que joga praticamente todos os minutos. Léo Pereira é o zagueiro pela esquerda, um rapaz que gosta de ter uma vida conturbada no extracampo, mas é um bom zagueiro, né? Um zagueiro canhoto aí. Na lateral direita, o Flamengo tem lá o Emerson Royal, mas deve jogar o Varela, tá? Como o lateral direito aqui, uruguaio. E na esquerda, Alexandro é o mais cotado. Tem Vinha, tem Ayrton Lucas, mas o Alexandro deve ser o lateral escolhido nessa partida, tá? Quando o Flamengo tem todos à disposição, ele é o titular. O meio de campo, a dupla de volantes, tem dois jogadores de muita experiência, inclusive europeia, e jogadores de muita qualidade com a bola no pé, né? Os caras que não perdem a bola facilmente, que tem um passe muito bom, mas nenhum deles é um exímio ladrão de bola. Isso é uma coisa que a gente deve considerar, tá? O Jorginho, muito bom volante, né? Experiência de seleção italiana, campeão europeu e tudo mais. O Jorginho forma essa dupla de volantes ao lado do Saúl Níguez, né? Espanhol que jogou muito tempo no Atlético de Madrid. Nos últimos anos estava meio em baixa, mas chegou muito bem ao Flamengo, tá? Tá jogando num nível técnico bem legal. Dá para ver que o ar do Rio de Janeiro fez bem para ele, né? O Saúl estava meio largado no mundo, meio sem moral na Espanha, colou aqui no Brasil, tá jogando muito bem e merece muitos elogios pela temporada que tem feito. Aí o Flamengo tem Arrascaeta como seu camisa 10, meio atacante aqui, um segundo atacante quase, né? Um jogador de uma qualidade técnica que dispensa apresentações. Na ponta esquerda joga Samuel Lino, é o titular do Flamengo por aqui. O centroavante é o Pedro. E aqui do lado direito do ataque existe uma dúvida. O Gonzalo Plata talvez seja o nome mais provável para começar jogando. O Plata é um cara que tem muita força, que tem velocidade, que faz gol. É um ponta de muito boa qualidade. Eu gosto bastante do futebol de Gonzalo Plata, tá? Desde os tempos que ele estava lá no Valladolid. Eu acho ele muito bom. E o Flamengo tem como opções naturais para o setor Carrascal e Luiz Araújo. O que é que muda no perfil se o Felipe Luiz escolher um dos dois? O Luiz Araújo pode jogar de qualquer lado. Ele entrou e decidiu, inclusive, jogando pelo lado esquerdo a partida contra o Corinthians. Mas a posição preferencial dele é exatamente essa aqui, a ponta direita, onde ele pode cortar para dentro e finalizar, já que é um ponta canhoto de muita qualidade, um jogador que, inclusive, o Cruzeiro deu uma sondada em determinado momento da temporada. A questão é que o Cruzeiro não tira jogador do Flamengo, gente, a menos que o Flamengo queira negociar esse atleta, como foi o caso do Fabrício Bruno, né? Que o Fabrício Bruno quis sair de lá. Tá? O Flamengo tem uma condição financeira hoje muito boa. A outra opção para jogar nessa ponta direita seria o Carrascal. O Carrascal é até mais meio atacante, né? Um 10 ali, mas ele jogou pelo lado direito a partida contra o Corinthians e jogou bem, né? Inclusive participando de gol, construindo jogadas. É um bom meia colombiano, jogou no River Plate, estava lá no futebol russo. Acho ele um pouco supervalorizado às vezes, acho, mas não dá para negar que tem recurso técnico e nesse time do Flamengo tem funcionado bem, né? Tem começado a mostrar bons predicados aí. Plata, Luiz Araújo e Carrascal. Essa é a dúvida do Felipe Luiz. O resto do time não deve ter alterações, tá?
Ele poderia surpreender e, por exemplo, não começar com o Pedro e começar com o Gonzalo Plata no comando de ataque? Poderia. O Felipe Luiz fez isso aqui em vários momentos. Mas, jogo em casa, o Flamengo com essa vantagem na liderança e tudo mais, eu acho que ele vai sapecar Arrasca e Pedro naquela coisa de tentar fazer a vantagem mesmo, né? Não é desrespeito ao Cruzeiro, mas é um jogo em casa, você vai para cima com a formação mais ofensiva que você tem. A minha dúvida é aqui na ponta direita. Confesso que se eu fosse o técnico do Flamengo, meu titular seria o Luiz Araújo, tá? Não analisando que o jogo é contra o Cruzeiro. Eu acho que o Luiz Araújo é o que tem jogado mais. Mas Gonzalo Plata, segundo algum pessoal que cobre o Flamengo aí, é o mais cotado para começar jogando. Então vamos deixar desse tamanho aí o provável Flamengo com o Plata na ponta direita. Beleza? Deu para entender como é que joga o nosso adversário? O Hugo falou ali, ó, meu medo é o William marcando o Samu Lino. Quem não tem esse medo tá torcendo errado, né, meu querido? É uma preocupação que todos temos. Tamo junto. Já o Cruzeiraço, hein? O colossal Cruzeiro Esporte Clube que enfrentará o Flamengo. Provável escalação celeste: goleiro Cássio, sem surpresas. Zaga, Fabrício Bruno e Vidalba. Zaga titular, Vidalba voltando após cumprir suspensão na partida contra o Vasco, que foi lamentável, né? Na direita, o William e o Fagner ainda não está em condição, viu, gente? É o William mesmo, titular na direita, e na esquerda o Kaique, que precisa voltar a jogar bem, né, Kaique? A partida contra o Vasco foi muito abaixo do que a gente se habituou a ver. Meio de campo, Lucas Romero e Lucas Silva são os volantes do Cruzeiro. Aqui não tem muita dúvida, feijão sem bicho. Na meia central, Matheus Pereira, é o camisa 10 do Cruzeiro. Meia direita, Christian, provavelmente estará por aqui. Na meia esquerda, Wanderson, tá? Questionadíssimo Wanderson. Acredito que será titular. E no comando de ataque, é ele mesmo, é o KJ, é o Caio Jorge, o nome da fera, tá? Provável escalação de Leonardo Jardim para o jogo. Deixei aqui duas pecinhas, né? Que também, a exemplo do Flamengo, são dúvida aqui para essa ponta. Se o Jardim tiver perdido a paciência com o Wanderson, coisa que pode ter acontecido, é só observar que ele foi sacado no intervalo na última partida. Se o Jardim falar assim, ó, vou tirar o Wanderson e quero jogar com outro cara ali aberto pela ponta esquerda, vai ser o Sinisterra? Não vai ser o Sinisterra de início, gente. Sinisterra está relacionado, tudo certo, mas ele não tem condição de jogar 45 minutos, né? Ele está vindo de uma lesão muscular, ainda que uma lesão pequena, está vindo de uma lesão. Então, o Sinisterra não vai ser titular, mas poderia ser Matheus Henrique, isso não é um absurdo. Matheus Henrique já entrou tanto na meia esquerda quanto na meia direita. Então, se ele escala o Matheus Henrique, ele poderia eventualmente inverter aqui o Christian para jogar na esquerda e o Mateuzinho na direita. Isso aqui é viável também. Ou poderia ser Kenny Arroio, menino Arroio, que até rende melhor na ponta direita e também pode jogar pela esquerda, tá? Essa é uma opção viável do time do Cruzeiro. Nas outras aqui, eu não acho que vai ter mudança. A única dúvida é realmente na posição Wanderson. Se joga Wanderson, se joga Matheus Henrique ou se joga Kenny Arroio. Ô Caramujo, mas e o Gabigol? O Gabigol não vai ser titular jogando como ponta contra o Flamengo fora de casa, né, gente? Por mais que ele seja um jogador decisivo, o ponta num jogo contra o Flamengo, ele tem que recompor para burro, ele tem que voltar muito. Então não é um jogo para você querer reinventar a roda, né? É aquele jogo para você não fazer nenhuma presepada, jogar dentro de uma segurança com os melhores jogadores possíveis dentro de suas posições. Então o Gabi fica como alternativa e certamente vai entrar no segundo tempo do jogo, né? Aí ele pode ser uma opção para jogar na vaga do Caio, na vaga do Pereira, ou para jogar junto com eles, como a gente viu em algumas oportunidades. Tudo depende de como estará o contexto do duelo, tá? Então o Gabi fica como opção de banco. Eu acredito que o Wanderson vai ser titular e o Arroio fica no banco, tá? É a minha sensação, mas não é uma informação, porque o Leonardo Jardim não vai antecipar isso. A escalação, com certeza, nós saberemos 1 hora antes do jogo. Esses são os prováveis Flamengo e provável Cruzeiro, e nós vamos fazer já um cara a cara. Sabe aquele cara a cara, head to head, face to face, fuça a fuça? Aquele comparativo, quem é melhor em cada uma das posições de Cruzeiro ou de Flamengo.
Vamos lá, posição por posição, começando com o gol. Rossi ou Cássio? Ah, aqui é complicado, por quê? O Cássio começou mal a temporada, depois melhorou. O Rossi estava bem na temporada, aí deu umas falhadas aí. Eu acho que analisando como um todo, assim, a temporada, o fato de ter decidido bastante para o clube, eu vou com certa dor no coração votar no goleiro do Flamengo aqui, tá? Talvez vocês queiram me bater, talvez, mas eu acho que o Rossi, pela consistência na temporada, ele tem algumas falhas, eu não estou negando isso, mas além de ter tomado menos gols que o Cássio, ele não teve uma fase ruim tão destacada como o nosso goleiro teve no início da temporada. Então, assim, por uma pequena margem, como disse aqui o Arthur, infelizmente é Rossi. Eu vou no goleiro Rossi do Flamengo aqui, tá? O Queixada perde, mas é no Photoshark ali, é no detalhe técnico mesmo. Léo Ortiz ou Fabrício Bruno? Olha, essa aqui é uma briga que eu, durante a maior parte do ano, eu estava com uma propenso a dizer que o zagueiro do Flamengo ganharia. Eu acho o Léo Ortiz um baita no zagueiro. Assim, tecnicamente ele é muito bom mesmo. Mas o momento do Léo Ortiz tá um pouco oscilante. E o do Fabrício Bruno tá bom pra caramba. Fabrício Bruno, inclusive, está na seleção, como que lembrou que o Jonathan Santos. Quem está na seleção? O Fabruno, né? Convocado hoje mais uma vez. Então, nessa dividida aqui, eu vou botar o Fabrício Bruno, vou tirar o Léo Ortiz, fazendo uma ressalva, que se fosse para dar uma roubada aqui na posição, a minha dupla seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Eu tiraria o Léo Pereira e o Vidalba, tá? Porque eu acho que Léo Ortiz e Fabrício Bruno são os dois melhores zagueiros aqui. Mas como eles jogam no mesmo lado, né? E lá na esquerda tá jogando o Léo Pereira e o Vidalba, que também estão bem, então eu não vou roubar, tá? Vou ser honesto, mas eu queria dar essa roubada aí, tá? Então deixa o Fabrício Bruno, que está fazendo uma temporada melhor que a do Léo. Léo Pereira ou Vidalba? Aqui é brabo, hein? É brabo porque o Vidalba tá bem? Tá bem, mas o Léo Pereira também tá jogando muito bem. Morri de raiva naquele jogo contra o Atlético lá da Copa do Brasil, né? Que eles erraram na saída e o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Morri de raiva. Mas o Vidalba também tem cometido algumas falhas, né, gente? Então, assim, aqui muito no detalhe também, eu vou de Léo Pereira, tá? Ah, caramujo, pelo amor de Deus. Você é flamenguista? Não, eu sou cruzeirense. Mas é porque o Léo Pereira é bom zagueiro, cara. E o Vidalba também é bom, mas eu acho que o Léo Pereira tá fazendo uma temporada melhor, né? Inclusive, Léo Pereira e Éder Militão, amizade para sempre, tá? Vou votar aqui no Léo Pereira. Varela ou William na lateral direita? Aqui eu confesso que é uma briga interessante, porque o Varela é um bom lateral? Bom lateral. Oscila bastante. O William é um bom lateral? Bom lateral também. Oscila para burro também. Qual que é o problema aqui? É que o William, ele é nosso, né? A oscilação do William, ela nos incomoda. A oscilação do Varela, eu não tô nem vermelho. Então, as falhas que ele comete, eu nem vejo. Bom, eu acho o William melhor que o Varela ofensivamente e acho o Varela melhor que o William na parte defensiva. E aí, Caramujo, o que você vai arrumar então? Bom, nessa de que um é melhor no ataque e o outro é melhor na defesa, eu vou dar vantagem para o Varela. Ah, meu Deus do céu. Porque, para mim, gente, o lateral, a função prioritária dele é defender. O ataque é a segunda opção. É a segunda função, né? Primeiro ele tem que defender, depois ele tem que atacar. Então eu vou dar vantagem para o lateral do Flamengo aqui, mas mais uma vez, tá? Todas as disputas que a gente teve até o momento, muito equilibradas para um lado, para o outro. Na lateral esquerda, Alexandre ou Kaique? Aqui não é uma comparação de carreira, né? É uma comparação de momento, de temporada e tudo mais. Para mim, em 2025, o Kaique é um jogador melhor que o Alexandre. O quê? Para mim tá? Para mim, o Kaique hoje é melhor que o Alexandre. Ah, mas o Alexandre foi para a seleção. Porque tem um nome, né, gente? O cara já tem uma fama, um jogador relevante, jogador de Copa do Mundo, do caralho. Mas, inclusive, pela confiabilidade física, né? O Alexandre já teve várias paradas por alguma lesão, alguma dorzinha e tudo mais. O Kaique é um cara que está
aí pau para toda a obra, né? Então, para mim, Kaique, tá? Ganha, acho que ele é um lateral esquerdo hoje melhor que o excelente Alexandro. Mas aqui, para mim, vitória do lateral celeste. Jorginho ou Lucas Romero? Essa aqui é uma disputa meio difícil, porque o perfil de jogo deles é muito diferente, né? O Jorginho, ele é um volante de muita qualidade com a bola no pé, sabe marcar, mas ele não é o melhor ladrão de bolas da história do planeta. O Romero é melhor na recuperação de bola, mas com a bola no pé, o Jorginho é melhor que o Romero. Então é a mesma lógica. Um é melhor na parte defensiva, o outro é melhor na construção. Como para mim o primeiro volante ele precisa ser excepcionalmente bom na marcação, eu vou dar vantagem no Lucas Romero. Vou dar vantagem para o Lucas Romero. Concordo muito com o Jonathan que falou, jogadores que poderiam jogar juntos. Poderiam sem problema jogar juntos, tá? Romero e Jorginho. Talvez são os dois melhores aí. Mas pela camisa 5 aqui, primeiro volante, eu vou de Lucas Romero. Vou tirar o Gorginho do time, tá? E aí, segundo volante, Saul ou Lucas Silva? Rapaz, o Jorginho é melhor que os dois, tá? O Jorginho é melhor que o Saul, ele é melhor que o Lucas Silva, mas eu tô tentando não roubar, né? Tentando não roubar aqui, Saul ou Lucas Silva, eu fico numa predisposição a preferir o Lucas Silva. E eu sei que isso é um pouco questionável, porque o Lucas Silva tá assim, né? Ele oscila, né? Não é todo ano que ele tá jogando super bem, mas eu acho que em 2025 eu vou votar no Lucas Silva nessa aqui. O Saul é bom? É muito bom. Mas o Saul viveu vários anos de ostracismo. Então, quando a gente fala assim de caras que tiveram temporadas ruins, aí voltaram a jogar bem, pô, isso se aplica ao Lucas Silva, mas se aplica ao Saul também, gente. O Saul tava jogando pedrinha lá no Sevilha, lá na Espanha. Tá jogando nada lá. É que voltou aqui, veio aqui pro Brasil e começou a ser insensado. Então tá confiante, tá jogando bem. Eu vou votar no Lucas Silva. Vou votar no Lucas Silva nessa aqui. Sendo clubista, talvez, mas para mim, dupla de volantes do Cruzeiro. Ponta direita, Gonzalo Plata ou Christian? Assim, eu gosto muito do Christian, mas o momento dele não tá muito bom, né? Essas últimas 3 partidas aí ele não teve grandes atuações. E como eu falei, gente, eu acho o Plata muito bom, tá? Gosto muito desse jogador. Inclusive, não gostaria que ele estivesse no Flamengo, mas pelo menos ele fez aquele gol na Arena MRV que foi bem divertido. Então, eu vou votar no Gonzalo Plata aqui. Se fosse o Luiz Araújo ou o Carrascal, ia ganhar também, tá? Eu acho que nesse setor o Flamengo está melhor servido que o Cruzeiro e não tem nem por que a gente fazer muito drama, né? Aqui é Plata. Samuel Lino ou Wanderson? Ou Vandeco? Não dá para você aqui também, né, Vandeco? Aí é o problema, gente. Nas pontas aqui, o Flamengo tá deitando, né? Samuel Lino é muito mais jogador que o Wanderson, e o Wanderson é bom. Inclusive, ótimo momento para você calar nossa boca, hein, Wanderson? Fazer um grande jogo contra o Flamengo aí, mas Samuel Lino é um jogador que não é só pelo que ele custou, né? É pela qualidade que ele tem. Então, Samu Lino ganha na ponta esquerda e o Plata na ponta direita. Pedro ou Caio Jorge? A disputa é boa? A disputa é boa. Mas Pedro ou Caio Jorge, pela temporada, Caio Jorge, né? Eu já adiantei o voto, inclusive. O Caio Jorge faz um ano melhor. Pedro é excelente centroavante, tecnicamente, faz pivô, finaliza muito bem, mas a temporada do KJ é melhor. Caio Jorge, que também está precisando voltar a marcar, né? Já está aí há 4 jogos do brasileiro sem fazer gol. KJ, precisamos de você, meu querido. Salva nós. Então, vou dar a vitória para Caio Jorge aqui contra o Pedro. E aí sobrou aquela que para mim foi a maior dificuldade, Arrascaeta ou Matheus Pereira. Então, gente, o Arrascaeta, ele é mais meia atacante, né? O Matheus Pereira é mais meia armador. É mais um desses casos em que eu acho que talvez daria para jogar junto. Mas eu vou ser justo aqui com a questão da temporada, dos números, dessa veia goleadora, e eu vou votar no Arrascaeta. Ano passado, eu lembro que eu fiz um cara a cara entre os dois e eu votei no Matheus Pereira, porque no ano passado o Matheus Pereira estava melhor com a Arrasca. A Arrascaeta estava sofrendo muito com lesões, inclusive. Mas esse ano, eu acho que o Arrascaeta, ainda que o Pereira esteja jogando muito bem,
o Arrascaeta ele tá sendo muito decisivo, né? Pô, mais de 30 participação em gol, é trem demais, gente, é trem demais. Então, vou nessa de Arrascaeta aqui, com dor no coração, tirando o Matheus Perereca aqui. Então, o Arrascaeta seria o camisa 10. Agora, eu falei o tempo todo que não, eu não vou roubar, não sei o quê. Agora eu vou dar. Não, não vou roubar, não, vou não. Mas eu pensei em dar uma roubada? Pensei. O meu time aqui, então, né? O cara a cara ficou com Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela e Kaique, Romero, Lucas Silva, Plata, Rascaeta, Samuel Lino e Caio Jorge. Nós temos 6 jogadores do Flamengo, 5 jogadores do Cruzeiro. Ficou bem equiparado, né? Com um equilíbrio legal aí.